Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 25 ao 34. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecia muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente eu tocar no seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia. E ela sentiu o seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Podeis se sentar, querido? Eu queria compartilhar nesta manhã. Na verdade, irmãos, essa semana eu estou desde domingo. Preparei uma palavra. Quando chegou na segunda para continuar, aquela palavra não descia no meu coração. Fui na terça-feira, preparei outra palavra, ela não descia. Na quarta a mesma coisa, sabe? Aí chegou na quinta, minha esposa falou assim: o que você vai pregar? Eu falei: eu não sei. Nada desce no meu coração. Tudo que eu estudei até agora, tudo que eu queria ministrar, compartilhar com os irmãos, não desceu no meu coração. Aí sexta-feira, eu mais uma vez, orando: Senhor, me dá uma palavra. Eu preciso de algo que a igreja precisa ouvir, que eu preciso ser ministrado também. Aí Deus me deu essa palavra. Aí Jefferson e o grupo de louvor cantando esse último louvor, eu entendi que Deus quer fazer algo nesta manhã, neste lugar. Que Deus te trouxe aqui nessa chuva, nesse tempo, porque Deus quer fazer algo no teu coração, na tua alma, na tua família, no teu interior nesta semana, nesse dia, através dessa palavra. E eu queria compartilhar com vocês sobre o tema vencendo obstáculos, ou vencendo adversidades. Eu sei que esta igreja é uma igreja que os irmãos não têm problema, não tem dificuldades, nem financeira, nem conjugal. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, receba em nome de Jesus. Essa palavra que eu acabei de ler, a Bíblia vai dizer que Jesus estava numa cidade por nome de Gadara. Ele foi nessa cidade com um propósito, e o propósito era libertar um homem. A Bíblia vai dizer que quando ele desce do barco, ele dá de cara
com o cemitério, e um homem que vivia naquele lugar, um homem que era desprezado, já tinha sido pela família, pelos amigos, pela sociedade, um homem que era acorrentado, preso, mas nem as correntes, nem os ferros aguentava aquele homem, porque ele estourava tudo e passava a noite gritando. Diz a palavra de Deus que Jesus, ele chega, e aquele homem já vai se prostrando. Na verdade, uma legião de demônios. E aquele homem pergunta, aqueles demônios perguntam: filho de Davi, o que o Senhor veio fazer aqui? O que o Senhor quer comigo? Me deixe em paz, não me faça sair dessa região. E eles, sabendo que Jesus, o próprio Filho de Deus, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, que estava ali na frente dele. Aí aquele homem fala: então, nós não queremos sair dessa região, então faça que nós nos lançamos sobre esses porcos, porque vinha uma manada de porcos, e faça que nós nos lançamos sobre eles. E Jesus então estende as mãos e liberta aquele homem. E aquela legião se apodera daqueles porcos, e aqueles porcos descem ladeira abaixo, precipício abaixo, e morrem afogados. As pessoas de Gadara ficou desesperada, porque era uma fonte de renda aquilo para eles. Então eles se reúnem e expulsam Jesus de Gadara. Eles não querem Jesus, por mais que eles viram o milagre, viram quem fez o milagre, mas eles não queriam Jesus em Gadara. Então eles expulsam Jesus daquele lugar. Jesus entra no barco e volta para Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, tem uma multidão esperando por ele, uma multidão aguardando ele. Em Gadara, ele é rejeitado, ele é expulso, mas em Cafarnaum ele é esperado, ele é aguardado. Sabe, irmãos, o que eu entendo com isso? É que às vezes a gente está com tantas pessoas ao nosso derredor, pessoas que nos toleram, pessoas que não querem ficar conosco, pessoas que se incomodam com a nossa presença, mas logo ali em Cafarnaum, tem pessoas esperando por uma palavra nossa, por um conselho nosso, por algo de nós. Enquanto pessoas que nós estamos hoje nos toleram, ali do outro lado, quem sabe ali do lado da esquina, tem alguém esperando por você, aguardando o teu abraço, aguardando a tua palavra. Diz a Bíblia que Jesus estava ali agora no meio daquela multidão, pregando, e chega um homem desesperado, e fala: mestre, a minha filha está doente, eu queria que o Senhor fosse na minha casa e colocasse as suas mãos sobre ela, e ela vai ficar sã, vai sarar. E quando ele está falando, chega um servo dele e fala assim: olha, para de incomodar o mestre, porque a sua filha morreu. E sabe, Jairo aquela hora ficou desesperado, porque ele foi buscar uma ajuda para sua filha que estava doente, e agora chega a notícia que ela estava morta. Aí Jesus fala para Jairo: olha, não dá ouvido, eu vou na sua casa, crê somente que a sua filha, ela não está morta. Sabe a palavra para nós nesta manhã, irmãos? Quem sabe alguém já declarou lá dentro da sua casa, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, que você já morreu, que não tem mais jeito para você, mas o Senhor me mandou nesta manhã aqui para dizer para
você, para a tua vida. Ei, crê somente, porque se você crer, viverá. Arábia canta, Arábia sai. E Jesus está indo em direção à casa de Jairo. Só que naquela região tinha uma mulher que há 12 anos sofria, uma mulher que há 12 anos padecia com uma enfermidade, com uma doença. A Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo com os médicos, tudo que falavam para ela já tinha ido atrás, e nada resolveu, gastado todo o seu dinheiro, e a Bíblia vai dizer que ela só piorava. E ela ficou sabendo que Jesus estava ali em Cafarnaum. Quando ela escuta, sabe que Jesus está ali, ela começa a arrumar uma estratégia para chegar até Jesus, porque a lei judaica proibia ela de sair de casa, porque ela poderia ser apedrejada. A lei judaica vai dizer que aonde ela encostasse, ficaria impuro, porque ela era uma mulher impura, era uma mulher excluída de tudo e de todos. E ela começou a maquinar, a fazer, a tentar alguma estratégia para chegar até Jesus, porque quem sabe era a última oportunidade dela, a última tentativa, porque ela já tinha tentado de tudo, diz a Bíblia, tinha gastado tudo, diz a Bíblia. Quem sabe aquele dia ela fala com ela assim: olha, é minha última tentativa, se não der hoje, já deu para mim, já era para mim, porque eu não aguento mais. 12 anos sofrendo, 12 anos tentando, 12 anos correndo atrás, e nada. Então essa é a minha última tentativa. E quem sabe você se encontra como essa mulher. Quem sabe chegou aqui nesta manhã com uma dificuldade, com um obstáculo na tua frente, ou você que está me ouvindo aí pela internet, dizendo: ei, não há mais solução para mim, eu já tentei de tudo, a minha última cartada é hoje. Sabe, irmãos, você veio no lugar certo. Você que está em casa está no lugar certo, ouvindo a palavra certa, porque Jesus está aqui. Aquele mesmo Jesus que estava em Cafarnaum, Ele está aqui nesta manhã. E quem sabe o teu sofrimento pode acabar hoje, a tua angústia, a tua dificuldade, a tua enfermidade, aquilo que para você parece impossível, hoje é o fim. Quem sabe o seu filho está nas drogas, e você já vem lutando anos e anos. Quem sabe o seu marido não está na presença do Senhor aqui junto com você, e você vem lutando, orando anos e anos. Mas nesta manhã eu tenho uma palavra para a sua vida. O teu sofrimento chegará ao fim nesta manhã, porque o dono da vida, o dono da vitória, o dono dos céus e da terra está aqui. Basta você fazer como esta mulher, somente tocar nas vestes de Jesus, irmãos. Mas ela precisou sair da casa dela, mesmo com toda aquela adversidade que ela passava, mesmo sabendo que ela poderia ser apedrejada, mesmo sabendo que ela poderia ser morta. Irmãos, a mulher já não tinha mais o que fazer, era a última cartada dela. Ela pensando: ó, eu posso ser morta hoje, mas eu vou lá, porque se eu não morrer lá, eu vou morrer aqui, e lá ainda eu tenho Jesus que pode me curar. Darábia cantarábia saio. E essa mulher sai da casa dela, com toda aquela dificuldade, vai rompendo aquela multidão, e ela chega e toca nas vestes de Jesus. Quando ela toca, Jesus para, no meio daquela multidão aglomerada, um empurrando o outro, ele para, olha para o lado, e fala: alguém me tocou? E os discípulos vão dizer assim: mestre,
A multidão está aglomerada, está um empurra daqui, um empurra dali. O Senhor pergunta, o Senhor fala que alguém te tocou. Lucas vai dizer, ele é específico em dizer que quando Jesus fala que alguém me tocou, Pedro olha para Jesus e fala: mestre, todo mundo te empurrando, você pergunta quem te tocou. Aí Jesus fala assim: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Diz a Bíblia que aquela mulher já tinha saído, ela estava tremendo de medo no chão, só que ela sabia o que tinha acontecido com ela. Ela sabia que tinha chegado o dia dela. Ela sabia que depois de 12 anos, Jesus chegou na vida dela e a curou. Aí ela olha para Jesus e fala: mestre, foi eu que te toquei. Ou seja, mesmo sabendo que poderia ser morta aquela hora, mesmo que vão me matar, mestre, foi eu que te toquei. Só que no pensamento dela, aonde ela tocasse ficaria impuro. Só que ela tocou em Jesus, em vez de Jesus ficar impuro, Jesus purificou aquela mulher, ela ficou sarada, curada. Aí Jesus olha para aquela mulher e fala assim: filha, a tua fé te curou, vai em paz, vai em paz. Irmãos, essa mulher, ela passou por vários obstáculos na vida dela, várias dificuldades, vários problemas. O primeiro problema que ela passou foi a dor que ela sentia. 12 anos sentia dor. Pensa, uma mulher hoje, ela passa 4 dias no período dela. A mulher, ela tem que ficar quietinha, ela não é? Ela tem que ficar quietinha no canto dela, porque essa mulher, ela vira um leão nesses 4 dias. Na minha casa, quando acontece isso, eu falo para minha esposa: você fica quietinha no quarto, eu vou te servir, eu vou levar almoço, vou levar janta, café, mas fica lá, porque elas ficam descontroladas. Agora você imagina uma mulher com 12 anos, a dor que ela sentia, o sofrimento que ela sentia, devido àquela hemorragia, a fraqueza que ela sentia, uma mulher debilitada, sofria de dor. Só que o outro problema era o social e o religioso. A lei judaica vai dizer que, irmãos, que essa mulher, ela não podia ficar junto com outras pessoas, ela não podia ir no templo, muito menos sair de casa, porque ela era considerada impura. Pela lei, era uma mulher impura. Um problema social e religioso. Também ela passou por um problema emocional. Pensa você, 12 anos do mesmo jeito. Como estava a estima desta mulher? Baixa, com certeza. Essa mulher com 12 anos sofrendo rejeição, exclusão, sabe, não podia se reunir com uma amiga, porque era impura. Olha como estava o emocional, a cabeça dessa mulher, irmãos, 12 anos com esse problema, passando por um complexo de inferioridade, acreditando mais nos outros, acreditando mais no que os outros falavam, dando ouvido do que os outros falavam. A opinião dela já não valia mais. Só que ela também passou pelo problema financeiro. A Bíblia vai dizer que ela gastou tudo com os médicos, tudo. Quem sabe já estava passando por necessidade, e a Bíblia vai dizer que só piorava. Olha o desespero, irmão, de uma mulher. Hoje você vai falar com uma mulher, às vezes ela está um pouquinho acima do peso, ou não fez como que é aquele negócio na cabeça? A progressiva, ela já fica chateada, nervosa. É ou não é?
Eu sei que aqui as mulheres daqui não são, as irmãs não são assim. Amém, irmãs? E essa mulher, 12 anos, sofrendo, não podendo ir num cabeleireiro fazer a depressiva, a progressiva. Como que estava essa mulher, irmãos? Você consegue imaginar? Todos esses problemas que ela passou. Só que essa mulher, ela teve uma atitude para superar esses obstáculos. Ela se levantou e falou: não, eu vou até Jesus. Doa o que doer, aconteça o que acontecer, mas eu vou até Jesus. Ela tomou atitude. E a primeira atitude dela foi de fé e perseverança. Essa mulher, na hora que ela... Irmãos, quem de nós já não teria desistido de tudo com 12 anos? Não precisava nem 12 anos, vai 1 ano, 2 anos. Às vezes a coisa não acontece, com 1 semana a gente já fica desesperado, colocando Deus contra a parede. E aí, não vai me curar? Eu estou na tua presença, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. O Senhor usou fulano, quer me curar, quer fazer isso, e agora? Às vezes nem 1 ano e a gente já está reclamando. Mas o que me chama a atenção é a fé desta mulher, mesmo ela entendendo o que poderia acontecer com ela. Ela teve essa fé inabalável de ir até Jesus, e acreditando que simplesmente um toque, ela seria curada. Ela não desistiu das dificuldades, ela não desistiu do seu sofrer, do que ela estava passando, apesar das frustrações, apesar da rejeição que ela estava enfrentando. Ela tomou essa atitude. Sabe, falando de perseverança, eu lembro daquele homem de João 5, um homem que há 38 anos corria atrás de um milagre. Há 38 anos se colocava ali no tanque, para quando as águas se movessem, ele entrasse e fosse curado. Esse homem era perseverante, passou 38 anos da vida dele atrás do milagre. E Jesus chegou na vida dele. Depois de 38 anos, Jesus chega na vida deste homem e cura. A segunda atitude que ela teve, ela foi determinada. Ela teve determinação, apesar das condições de impureza que ela estava, apesar das adversidade que ela estava, daquela dificuldade de chegar até Jesus através daquela multidão, porque ela poderia ser apedrejada. Mesmo sabendo de tudo isso, ela foi determinada: não, eu vou até Jesus, é hoje o meu milagre. Sabe, a convicção de que Jesus faz, de que Jesus está ali para operar. Ela foi determinada. Sabe, falando em determinação, eu lembro de Moisés. Apesar dos desafios que ele enfrentou, da resistência daquele povo de Israel, ele foi uma pessoa determinada. Apesar de Israel, quando Deus fazia, Israel estava do lado de Moisés. Aí passava, o povo começava a murmurar, o povo começava a levantar altares, o povo começava a trabalhar contra. Só que Moisés, querido, ele foi determinado, ele não voltou, ele não se acovardou, ele continuava, porque ele sabia que tinha um lugar para ele chegar, ele sabia que havia uma promessa da terra prometida. E Moisés, ele foi determinado.
mesmo guiando o povo, mesmo guiando o povo de Israel pelo deserto, ele foi determinado. Ele foi determinado. O que Deus prometeu para você? E você já desistiu? O que Deus falou que ia fazer na sua vida ou na sua família? E você pensa assim: faz tanto tempo, vou voltar para minha vidinha, vou voltar, porque comigo é assim, comigo sempre deu errado. Irmão, seja determinado como Moisés, seja determinado como essa mulher, mesmo que custe a morte, mas eu vou em frente, mesmo que o povo reclame, mesmo que o povo murmura, mesmo que o povo trabalhe contra, eu vou, porque eu tenho um lugar para chegar, é a nova Jerusalém, e aqui eu não vou parar. Determinação. E ela teve. Outra atitude que ela teve, ela foi ousada. Ela conhecia, irmão, os seus limites. Ela conhecia os seus limites. Ela sabia que pela lei judaica, se ela, aonde ela encostasse, ficaria impuro como ela. Então ela sabia dos seus limites, mas ela foi ousada para receber a sua cura. Ela rompeu tudo isso. Ela teve ousadia na vida dela. Ela teve ousadia. Falando em ousadia, eu me lembro de Davi. Davi, quando o pai dele manda ele levar os queijinhos lá pro general e olhar os seus irmãos. Aí quando ele chega, Israel de um lado do vale, os filisteus do outro lado do vale, e lá do outro lado tinha um gigante gritando, que não tinha homem para lutar com ele. E Davi foi ousado, porque Davi, ele não tinha experiência. Davi, ele cuidava de umas ovelhinhas do seu pai. Ele não sabia lutar, ele não era guerreiro. E Davi olha para aquele gigante e fala: quem que é esse cara para estar intimidando o povo de Deus? Eu vou lutar com ele. Mas o engraçado é que nem os seus irmãos, nem um comandante, nem o rei Saul acreditou. Falou: rapaz, para com isso, você não é guerreiro. Esse cara é um guerreiro, é um profissional. E Davi, na ousadia dele, falou assim: eu vou em nome de Jesus. E Davi então derruba aquele gigante, por conta da ousadia dele. Ele foi ousado, ele foi para cima. Outra atitude que essa mulher tomou, ela confiou no poder de Jesus. Ela confiou que em Jesus estava todo o poder. A mulher, ela acreditava que ela tocando, Jesus tinha poder para curar ela. A confiança, irmãos, em Cristo, ela é essencial para uma transformação, para uma cura. Ela é essencial. Aí eu me lembro de Abraão. Gênesis 22. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu quero a sua promessa. A Bíblia vai dizer que a partir deste momento, Abraão não se ouviu mais falar, ouviu a voz de Abraão. Ele se cala, porém ele confiava no Senhor. Diz a Bíblia que ele pega 2 servos, pega o seu filho Isaque e vai no lugar que Deus tinha mandado ele ir, para sacrificar Isaque.
Aí quando ele chega para sacrificar Isaac, um anjo grita: não faça isso. Mas sabe o que é o mais bonito dessa história? Que no verso 5 diz assim: disse Abraão a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E olha isso: depois de adorarmos, voltaremos. Um pai, mesmo sabendo que ia matar o seu filho, ele deixa os servos, e ele tinha confiança no poder de Deus, ele tinha confiança naquele Deus que tinha falado com ele. Tanto é que ele fala: nós voltaremos. E você sabe da história, que ele desceu com Isaac. Irmãos, quando nós enfrentamos dificuldades, quando nós enfrentamos obstáculos, e quando nós levantamos, quando nós temos atitude, nós temos resultado de superação. Agora eu tenho visto tanta gente fraca, que quando chega o primeiro problema ela se entrega. A primeira adversidade ela se entrega, não vai para cima, não tem atitude, não tem confiança no Deus que chamou. Irmãos, o Deus que te chamou, Ele é fiel. O Deus que te chamou, Ele garante. Nós temos que parar, irmãos, de nos fazer de vítima. Não vou mais porque fulano falou isso. Eu não vou mais porque fulano... Para com isso, irmãos. Nós precisamos ser maduros espiritualmente. Nós precisamos confiar. Nós precisamos ter atitude. Porque quando nós tivermos atitude, os resultados positivos virão. Porque nós servimos um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Nós servimos um Deus que é poderoso. E quando nós nos levantamos, quando nós nos posicionamos, quando nós tiver atitude, parar de se prostrar diante dos problemas, parar de se prostrar diante do inimigo. Sabe, irmãos, em vez de se prostrar diante dos problemas, falar para Deus: Senhor, eu estou com um grande problema. Não, fala para o problema que você tem um grande Deus, que Ele é capaz de fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Só que nós temos que confiar e ter atitude. E quando esta mulher ela teve atitude, quando ela tocou no Mestre, quando ela tocou em Jesus, o primeiro resultado dela foi a cura física. Na hora, irmãos, esta mulher ela foi curada. Na hora, aquela hemorragia ela foi interrompida. Mas ela precisou ter atitude. Ela precisou de parar de ser a coitadinha e ficar dentro de casa. Ela saiu e falou: eu vou. O primeiro resultado dela, a cura física. O segundo resultado que ela teve, de ser essa mulher de atitude, a cura emocional. Irmãos, Jesus não curou somente o físico dela. Jesus curou o emocional. Sabe por quê? Essa mulher, 12 anos sem amigos, 12 anos sem poder se relacionar, conversar com alguém. Essa mulher já não tinha parente.
Quem sabe, nem família, nem pai. E Jesus chega para ela e chama ela de filha. Filha, a tua fé te curou. Irmão, sabe, você entende isso, com uma pessoa sofrendo tantos anos, e Jesus curar e chamar de filha. Ela saber que ela tem um pai, que ela pode correr atrás, que ela tem um pai que ela pode abraçar. E Jesus chama ela de filha. No começo, quando a gente começou, no começo do verso 25, a Bíblia começou assim: e havia uma mulher. E agora Deus chama ela de filha. De filha. Aí Deus cura esta mulher. Um exemplo que Deus também curou emocionalmente foi Maria Madalena. Sabe aquela mulher que quando Jesus ressuscitou, que os discípulos foram lá ver, e disse que Jesus não estava mais no túmulo. Aquela mulher correu com as especiarias para ungir Jesus. Ela chega e não vê Jesus e começa a chorar. Aí um anjo fala com ela, depois o próprio Deus aparece, e ela pensando que era o jardineiro. Ela fala, pensando que é o jardineiro, e fala assim: onde vocês colocaram o meu Jesus? Onde vocês colocaram o meu mestre? Aí diz que Jesus chama ela pelo nome, Maria. E ela reconheceu a voz do mestre, ela reconheceu que era o Senhor. Essa mulher, ela possessa de demônios, diz a palavra que Jesus chegou na vida dela, ela tinha 7 demônios, e Jesus libertou essa mulher, e daí em diante essa mulher se tornou uma seguidora fiel de Jesus, uma seguidora fiel do Senhor, uma seguidora fiel de Deus. Quando nós temos atitude, Jesus, Ele não somente cura o nosso corpo físico, mas cura a nossa mente, o nosso emocional. Quem sabe essa mulher já estava, quem sabe não, ela já estava depressiva. Quem sabe quantas vezes, irmãos, esta mulher tentou tirar a vida dela. Quem sabe quantas vezes, na calada da noite, ela tentou tirar a sua própria vida. E você que está aqui nesta manhã, e você que está me ouvindo aí em casa, às vezes por um problema, e você desesperado, desesperada, tentando tirar a própria vida. Sabe, irmãos, que Jesus cura o nosso físico, e Ele também cura o nosso emocional. Olha o que diz Lucas 8:2. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doença. Maria Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Essa mulher também, ela foi curada. Ela foi curada. E quando nós temos atitude, nós temos superação. Nós superamos qualquer problema, qualquer obstáculo, qualquer dificuldade. Ela enfrentou o desafio para buscar a cura, irmãos. Ela enfrentou o desafio, mostrando a força dela na fé, porque ela teve fé. Ela teve fé. Ela superou esse problema. Depois de tantos anos, ela superou essa dificuldade. Ela superou. Sabe, falando de superação, aí eu me lembrei de Jó.
Jó, nós ministramos semana passada, e lemos sobre Jó, e Jó foi uma pessoa tão fiel, e um dos únicos sacerdotes, que realmente cuidou da sua família, do seu lar. Jó perdeu tudo que tinha. Jó perdeu a sua família, os seus filhos. Jó perdeu tudo. E ainda ficou doente. Diz que o corpo dele ficou tomado de chagas. E aí, não era para blasfemar? Se fosse nós, se fosse eu e você, perde a família, perde tudo que tinha, aí fica doente, capaz de olhar, e agora? Qual que vai ser a próxima? Nós somos assim. Só que Jó não, ele continuou firme. Ele continuou firme no Senhor. E aí Jó 42:10 vai dizer assim: depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero, e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Mas ele teve que ficar fiel, ele não murmurou, e foi um caso de superação. Superou tudo o que ele tinha perdido. E quando nós vencemos, irmãos, esses obstáculos, Deus, Ele restitui a nossa vida espiritual, o nosso espiritual. Porque quando aquela mulher é curada, quando Jesus pergunta: alguém me tocou, quem foi? Que ela fala: foi eu. A primeira coisa que Jesus fala: filha, a tua fé te curou. Além de ser curada, ela foi chamada de filha. O Senhor Jesus ativou o espiritual na vida dela. Ativou aquilo que ela precisava. Em todas as áreas, esta mulher recebeu a cura. Falando de restauração espiritual, eu me lembro de Pedro. Pedro antes da crucificação. Pedro, uma pessoa que andava com Jesus. Pedro, uma pessoa que estava ao lado de Jesus. E antes da crucificação, ele nega Jesus 3 vezes. Vocês conhecem a história. Jesus sendo levado para a crucificação, sendo levado por Pilatos, depois sendo entregue ao sumo sacerdote. Enquanto ele era levado, Pedro negou Jesus 3 vezes. Só que depois da ressurreição, Jesus queria falar com Pedro. Agora, imagine, irmãos, o Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus morreu. Depois Jesus ressuscitou. Aí um anjo fala para os discípulos, fala para Maria Madalena: avisa os discípulos para ir para Galileia, que eu quero falar com eles. Avisa Pedro também. Agora você imagina isso aí chegando no ouvido de Pedro: Pedro, o mestre quer falar com você. Quem sabe o sangue de Jesus tem poder. Acabei de negar o homem 3 vezes, agora quer falar comigo. Agora Pedro nega Jesus 3 vezes. Agora Jesus vai questionar Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas?
Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. E diz que Pedro ainda ficou chateado, que Jesus estava duvidando, parece, que ele não amava. Tadinho, só negou Jesus 3 vezes, nada mais, né? Aí ficou chateado, Pedrinho. Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo. Olha o que diz João capítulo 21. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, filho de João: você me amas realmente mais que este? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente disse Jesus: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus respondeu: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Aí Jesus, ele restituiu a vida espiritual de Pedro. Aí Pedro se torna uma figura central da igreja primitiva, pregando e realizando milagres em nome de Jesus. Jesus, irmãos, quando nós nos levantamos, Jesus, Ele restitui a nossa vida espiritual, o nosso físico, o nosso emocional, como Ele fez na vida de Pedro. Tanto que Pedro, Atos dos Apóstolos vai dizer assim, vários milagres que Pedro fez em nome de Jesus. Atos 3, através de Pedro, lá na Porta Formosa, aquele homem foi curado. Foi através de Pedro que várias pessoas, através da sombra de Pedro, que várias pessoas por onde ele passava era curada. Quando Pedro pregou pela primeira vez, cerca de 3.000 almas se converteram a Jesus. Aí Jesus restitui a espiritualidade de Pedro. Pedro representa Jesus na igreja primitiva, pregando, curando em nome de Jesus. Pedro aí é um pastor. Pedro é um pastor. E eu queria falar com você nesta manhã que está aqui. Como está a tua vida com o Senhor? A tua vida espiritual. Você que pregava, visitava, você que orava pelas pessoas e pessoas eram curadas. Como que você está hoje? Pedro negou Jesus e Jesus restituiu. Quem sabe na tua caminhada você também, de uma forma ou outra, negou o Senhor. Mas o Senhor quer restituir a sua vida nesta manhã. O Senhor quer restituir a sua vida espiritual. Não importa o que passou, é passado. O importante é daqui para frente. Importa quem é você diante do Senhor, daqui para frente. Esta mulher, ela rompeu, ela enfrentou dificuldades,
Só que ela teve atitude, irmãos, porque ela teve fé, perseverança, ela foi determinada, ela teve ousadia e ela confiou em Deus. E teve a sua história mudada. E teve uma história de superação. Se coloque em pé, por favor. Como está a sua vida diante do Senhor? Quem sabe você passou algumas dificuldades, enfrentou alguns obstáculos, teve alguns problemas. Quem sabe não é o que essa mulher teve, uma doença, mas em outras áreas da sua vida. Mas o Senhor nesta manhã está aqui para restituir aquilo que o diabo tentou tirar do teu coração, aquilo que o diabo tentou tirar da sua vida. O Senhor está aqui nesta manhã para restituir, para te dar de volta aquilo que você perdeu. Eu queria orar pela sua vida nesta manhã, só que você precisa ter uma atitude como esta mulher. Essa mulher, mesmo sabendo que poderia ser morta, ela rompeu e foi até Jesus. Quem sabe hoje nesta manhã o altar representa Jesus para você. E eu estou te convidando porque o Senhor quer restaurar, restituir algo na tua vida. Não sei se é no emocional, na área familiar, financeira, na área espiritual, eu não sei, mas algo o Senhor quer fazer na sua vida, mas você precisa romper. Quem sabe você está no teu lugar e tem vergonha de sair daí. Fulano vai falar, vai pensar isso, ciclano vai pensar isso, mas se você continuar no seu lugar, você vai continuar como você está. Mas se você romper nesta manhã, o Senhor está aqui para restituir.